Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta qual seria a minha prioridade no site O Que Respondi, se seria evangelizar ou ensinar doutrina em maior profundidade. Bom, eu tenho tido um retorno considerável com o evangelismo em vídeo, tanto no Evangelho em 3 minutos e também no site Grande Alegria, que são pregações do Evangelho, como também no site O Que Respondi e o canal respectivo. Este último, inicialmente, tinha sido designado mais para explicar doutrina, mas a resposta rápida para a sua pergunta é que a minha prioridade está em evangelizar, está na evangelização. Eu vou explicar a razão disso. Com a invasão neopentecostal, o Brasil hoje vive um tempo que não é muito diferente do catolicismo antes da Reforma Protestante. Naquela época, o nome de Cristo era pregado, ainda que de modo imperfeito, o que fazia, ao menos, com que as pessoas tivessem curiosidade de saber mais sobre a salvação. Assim como acontecia no catolicismo, o neopentecostalismo também promove o nome de Cristo, onde leva, mas, ao mesmo tempo, promove o culto à personalidade, como havia no catolicismo e ainda há, a idolatria de objetos, os supostos milagres. Então, muita gente que está nesse meio hoje precisa do Evangelho puro e simples, do Evangelho claro, da salvação pela graça e da certeza da salvação. Então, eu vejo que o que o brasileiro mais precisa neste momento é o Evangelho explicado, porque muitos creram ou acreditaram em Cristo de um modo deficiente, às vezes mais como um ídolo mágico que resolve problemas da vida terrena do que como quem ele realmente é. O Filho de Deus, o Salvador, aquele que nos salva dos nossos pecados, aquele que nos leva para o céu. Por isso não se vê muito nesse meio, tanto católico quanto neopentecostal, e também no pentecostal, a certeza absoluta da salvação pela fé. Mas se fala muito de ir à igreja, venha à nossa igreja, venha à nossa igreja, venha à nossa igreja, grande concentração, fala-se muito em perseverar, fazer ofertas, fazer milagres e coisas assim. É uma vida de medo, no fundo é isso, é uma vida de medo e constante barganha com Deus, como acontece com os pagãos e os seus sacrifícios que servem para aplacar a ira de seus deuses e obter favores para esta vida. No evangelicalismo neopentecostal, esses sacrifícios que são feitos trazem nomes como ofertas, dízimos, propósitos, campanhas e por aí vai. Resumindo, as pessoas que compõem a seara no Brasil hoje são muito semelhantes àquele eunuco no livro de Atos. Ele tinha um conhecimento do judaísmo, estava lendo de Cristo através do profeta do Antigo Testamento, mas precisava de alguém que lhe explicasse quem era esse de quem o profeta falava. A evangelização de Filipe feita por Filipe foi para alguém semi-evangelizado, alguém que já tinha ouvido falar que viria um Messias, um Cristo, porque esse conhecimento havia no judaísmo. E assim é o trabalho hoje mais necessário no Brasil. É a explicação de quem realmente é Cristo e da salvação eterna, não por obras, nem por promessas, nem por persistência, nem por dar dinheiro para a igreja, mas a salvação pela fé apenas no Salvador. Nós não estamos evangelizando hoje no Brasil propriamente pagãos, mas também não estamos falando com pessoas que já têm a certeza da salvação e da libertação dos seus pecados, já que a maioria delas vive na angústia, na ansiedade de não saberem se estão cumprindo todos os requisitos para serem salvos. Enquanto isso, a graça de Deus brilha das páginas da mesma Bíblia que essas pessoas levam às suas igrejas, da qual os pastores insistem naquilo que eram promessas para Israel e fecham totalmente os olhos para as promessas celestiais da igreja e principalmente abrem bem a boca para pedir dinheiro. Quanto à certeza da salvação eterna e à impossibilidade de perdê-la, esses mesmos pastores não querem nem ouvir falar nessa certeza. Eu cheguei a conhecer um que ele me confidenciou, ele abriu o jogo comigo, ele falou: Mário,
Eu sei que o crente não perde a salvação. Mas se eu pregar isso, a minha igreja vai ficar vazia. Bom, obviamente o seu interesse estava em manter a igreja cheia, porque isso dava receita, arrecadação de dízimos, de ofertas e etc., para garantir, obviamente, o seu emprego e também a parcela que ele enviava para a igreja-mãe ou para a sede da igreja, porque essas igrejas, muitas delas funcionam como franquias, né? Como se fossem as lanchonetes de McDonald's. Enquanto isso, eles escondem, esses pastores, pregadores, escondem dos fiéis o fato de que a obra de Cristo coloca o crente já numa nova posição, na posição de salvos, perdoados completamente, imunes a uma revisão da liberdade deles ou coisa parecida. Quando você adquire um plano de aposentadoria vitalícia, é para toda a vida. Quando alguém adquire um cemitério, um jazigo num cemitério, um jazigo perpétuo num cemitério, isso significa que essa pessoa e os seus sucessores serão donas do jazigo enquanto durar essa sucessão da posse. E quando você recebe de Deus a vida eterna, eu pergunto, quanto tempo dura a vida eterna? Até eu pecar, até eu não dar o dinheiro, até eu não dar o dízimo, dura eternamente. As passagens que eu vou ler a seguir nos asseguram isso. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem já a vida eterna. Não entrará em condenação ou em juízo, como fala a outra versão, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Mais uma. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, não de nós mesmos, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. 2 Coríntios 5:17. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, inclusive essa prata e ouro que pedem tanto nessas igrejas, não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, 1 Pedro 1:18-19. Você está tentando comprar sua salvação com prata e ouro, com ofertas, com dízimos. Que loucura! O sangue de Cristo é que nos garante a salvação, não as nossas ofertas. Mais uma. Tendo sido, pois, justificados pela fé, não pelas obras, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, de 1-2. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, e eu incluo aqui esses pastores que ficam ameaçando você, que você vai perder a vida eterna se não der o dízimo. Nada disso nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38-39. O Senhor Jesus assegurou, ele falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, elas me seguem, eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um, ele diz. João 10, 27-30. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar... Bom, mas vamos entrar aqui mais um detalhe, mais um comentário. E como eu posso saber que eu vou chegar no final íntegro para ser levado para o céu? Não é por sua perseverança. Veja só. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Judas 1, de 2 a 25. Então,
A certeza da salvação é algo que a maioria das pessoas que professam que são crentes não tem. Infelizmente não tem. Vivem uma angústia tremenda. Um bom livro para você entender o Evangelho explicado, é o estudo do livro de Romanos, da Carta aos Romanos, feito por Charles Stanley. O livro chama-se Vida através da Morte e pode ser baixado grátis no site Acervo Digital Cristão, cristão sem tio, obviamente, .com.br. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.